Fala galera, beleza? Professor Lucas Dias aqui. O tema da nossa aula hoje será estatística, mais precisamente mediana, tá? Que é um assunto muito cobrado em concurso público, vestibulares e Enem de maneira geral. Fechou? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa se preocupar, caso venha acontecer uma questão que cobre o assunto mediana, tá? Vai ser dado para você uma sequência de números, uma sequência de termos. E a primeira coisa que você precisa se preocupar é o seguinte: pode acontecer dessa sequência dada não estar organizada. Organizada como? De forma crescente ou decrescente. Caso isso aconteça, o seu primeiro passo é organizá-la. Senão, você vai errar o problema, correto? Bom, eu peguei aqui dois exemplos e se vocês observarem, as sequências elas já estão organizadas de forma crescente, que é o jeito mais usual. Então vamos pensar as duas situações que podem acontecer para você. Primeiro, eu vou ter uma quantidade ímpar de termo. E aqui é o jeito mais fácil. Toda vez que eu tiver uma quantidade ímpar de termo, a mediana sempre será o termo central, o do meio. Então nesse caso aqui, ó, 1, 4, 5, 7, 9, a mediana, né, com certeza absoluta, é o número 5 da minha série, da minha sequência. Existe uma fórmula por trás que facilita o encontro dessa mediana, mas toda vez que a quantidade for ímpar, tá, é muito mais fácil você pensar de forma direta, termo central. Mas se você quiser usar a fórmula, ó, eu peguei um exemplo que nós temos 5 termos. Se você substituir aqui, 5 mais 1 é 6, dividido por 2, 3. Então vai ser o terceiro termo. Então eu venho aqui, primeiro, segundo, terceiro, então bateu com certeza no número 5. Fechou? Então, toda vez que você tiver uma quantidade ímpar, não tem segredo. Agora, quando você encontrar uma quantidade par, você precisa tomar um cuidado, né, um pouco maior. Tem aluno que também não se preocupa com a fórmula, tá? Mas, nesse caso, talvez a fórmula ela seja bem-vinda para que, de fato, você não cometa erros, tá? Já já a gente vai olhar para essa fórmula. Vamos lá. Eu coloquei a minha sequência e se você observar ela já está organizada, tá? E quando você pensar em uma sequência par, você sempre vai trabalhar com os dois termos do meio. Mas como que eu posso ter essa certeza? É sempre os dois termos de forma que a quantidade de termos à esquerda que fica para trás é a mesma da quantidade de termos que fica para a direita. Percebeu? Sobraram dois termos aqui, sobraram dois termos aqui. Então, de fato, eu estou trabalhando com os dois termos corretos. Mas ainda falta concluir o meu problema, que já já nós vamos concluir, tá? Bom, identificado isso, como que você conclui? Você vai calcular a média desses dois termos. Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu colocar aqui, se você pensar, você vai fazer 5 mais 7 dividido por 2. Então, nesse caso, nós vamos ter 12 dividido por 2, que é igual a 6. Então, dessa sequência aqui, a mediana é 6. Percebeu a ideia? Muito bem. Agora, para o aluno que tem dificuldade em encontrar os termos, tá? No caso do meio, quando eu tenho uma sequência par, você vai fazer o seguinte. A fórmula parece confusa, mas não é. AN sobre 2, tá? Mais AN sobre 2 mais 1 dividido por 2, que nada mais é que a média. Só que já pegando os termos de forma correta. Vejamos. Se na minha sequência eu tenho 6 termos, se eu substituir aqui, ó, 6 dividido por 2 é 3. Então, na verdade, eu estou ficando com um A3. Eu estou pegando o terceiro termo. Então, quando eu venho aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro é o 5. O outro, com certeza, é o próximo. Então, vejamos. 6 dividido por 2 é 3, mais 1 é 4. Então, é o quarto termo. Percebe? Então, basta você identificar o primeiro termo que você vai pegar, nesse caso aqui foi o terceiro, então o próximo termo que você precisa encontrar é o seguinte, tá? Então, o terceiro termo mais o quarto termo dividido por 2. Nesse caso, primeiro, segundo, terceiro e quarto, então 5 e 7 são os nossos termos, né, centrais, ali do meio da nossa sequência par. Sendo assim, identificados os termos, você calcula a sua média. Somei, dividi por 2, resultado final 6. Então, pegou uma questão de estatística, caso ele venha trabalhar com você mediana,
Então você tem essas duas situações que pode acontecer. Fechou? Então fica aí a nossa dica. Vamos juntos, tá? Se você puder dar um like, se você puder compartilhar, divulgar para a galera, tá? Eu agradeço muito, tá? No mais, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!